Olá, seja bem-vindo. O Alesp Cidadania está no ar e hoje vamos falar sobre os direitos garantidos para pessoas com autismo, que muitas vezes têm impasses ao tentar ter acesso a certos serviços. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado e pai atípico Fábio Ferraz. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Fernando. Prazer estar com vocês e participar do programa. Prazer é todo nosso, Fábio. Conversaremos também com Johnny Guimarães, especialista em direito dos autistas de forma virtual. Johnny, muito bem-vindo ao nosso programa também. Obrigado, Fernando. Estamos à disposição aí para trocar uma ideia, bater um papo sobre os direitos dos autistas. Eu que agradeço. Fábio, começando com você, o que tem acontecido hoje com tanta informação, tanta legislação para amenizar os problemas das pessoas com autismo que já têm que lidar com a sua, com a sua condição? E o que tem acontecido hoje no dia a dia, na legislação, enfim, o que tem evoluído para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Bom, Fernando, o que a gente tem visto é um boom de informações, né? O autismo, a gente escuta até que hoje parece que tudo é autismo. Antigamente, quando a gente conversa com os médicos, quando a gente entra no mundo do autismo, sou pai de uma criança atípica, ele tem 7 anos e quando a gente tomou conhecimento da situação dele, do quadro de autismo dele, aquilo foi uma surpresa. Até então nós não sabíamos nada a respeito. E aí começamos a conhecer um pouco do autismo, a entender o que era o autismo, que aquilo não era uma doença, aquilo era uma situação de um transtorno do espectro e como é que aquilo deveria ser enfrentado. Esse é o primeiro momento. E aí você começa a receber um boom de informações, como eu comentei. Legislações a respeito, direitos que muitas vezes não são respeitados, pessoas que não entendem que o autista ele não tem características como outras situações. Você pega uma criança que tem um cidadão que tenha um quadro poxa, me fugiu a palavra, mas síndrome de Down, ele tem característica própria. O autismo não. O autismo ele é um transtorno neurológico, é um transtorno no desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes ele acaba não sendo respeitado, o direito não é respeitado, porque ele não tem aquela característica. Muita gente olha e fala, isso é birra, isso é falta de educação, mas não. Aquilo é uma dificuldade que ele tem de enfrentar certas situações. Então, quando a gente olha para a legislação, a gente vê um avanço dessa legislação começando lá em 2012, né, com a Lei Berenice Piana, a Lei 12.764, que trouxe a primeira vertente da legislação a respeito dos direitos dos autistas, que colocou o autista na mesma situação de uma pessoa com deficiência. Então a gente percebe que a partir dali outras legislações vieram e têm surgido no sentido de garantir que o direito do autista seja preservado, que o autista tenha direito e acesso ao tratamento, à escola, ao plano individualizado de ensino, né, que ele tenha condições de no futuro ter uma vida autônoma, que é o que todo pai de autista busca, né? Autonomia para aquela criança. Agora, o fundamental é que as pessoas entendam como também lidar com essa situação. Não é nada de outro mundo, né? Tudo muito simples. É importante que os profissionais, professores, profissionais do ensino, saibam como lidar com essa criança para que ela também se sinta bem, né? Alguns cuidados fundamentais, que algumas coisas como barulho para algumas pessoas incomodam. Então, acho que esse cuidado e essa preparação dos profissionais é fundamental, né? Exato. A gente tem um médico que atua muito com crianças autistas, que é o Dr. Tiago Castro. Ele tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: existem autistas e autistas. Então, uma criança autista ela não segue um padrão. Eu tenho crianças que têm autismo que têm muito problema com barulhos. Tenho criança que tem uma sensibilidade muito grande com luzes, com movimento de pessoas. O meu filho, o Mateu, por exemplo, ele não tem essas dificuldades. Ele se dá muito bem, ele gosta de viajar, então a gente pega avião, ele não tem problema com isso. Barulhos, ele não tem problema. Ele não tem uma hipersensibilidade com aquelas questões que geralmente a gente vê numa criança com autismo. Mas nós temos outras crianças que têm muita dificuldade com isso. Então, para a escola, foi o que você mencionou, é um desafio. A gente vê na prática, no dia a dia, as escolas dizendo que elas estão preparadas, que elas são inclusivas, mas na prática não é bem assim que funciona. É um aprendizado. Eu morei, nos últimos 4 anos, eu morei fora de São Paulo, morei em Salvador, e a gente estava já adaptado com a escola e decidimos voltar para São Paulo, que é de onde a gente tem origem. Voltamos para São Paulo e aí começa o desafio de buscar uma nova escola. E aí, quando a gente chega na primeira escola, tem vaga, está tudo certo,
quando nós falamos que é uma criança autista, poxa, acabou a vaga do primeiro ano. Então é uma forma de recusar aquela criança, porque a responsabilidade é grande, o desafio é grande, mas uma forma educada de dizer, não quero o seu filho aqui. Isso a gente enfrenta ainda. Chegamos na segunda escola, a escola super receptiva, aceitou, mas a gente passou os últimos 6 meses adaptando. A gente voltou no meio do ano para São Paulo, passamos os 6 meses nos adaptando e a escola aprendendo com ele, para que no próximo ano a gente tenha realmente a aplicação do ensino, o plano individualizado de ensino que está garantido pela legislação. Então, os pais, de uma certa maneira, têm que também entender a dificuldade de quem está do outro lado, porque é um desafio muito grande para o pai e para quem está naquele projeto. Os terapeutas, os médicos, os professores, o assistente terapêutico que faz parte daquele aprendizado, que participa daquele dia a dia na escola e que é um complemento das terapias, é quem faz o autista ter o conteúdo programático ali, o conteúdo pedagógico aplicado, mas num formato adequado para ele. Então é um desafio de todos os lados. Acompanhar todo o processo pedagógico do ano de uma forma mais parecida possível com os outros alunos, né? Para que ele não fique defasado com relação ao conhecimento. Exato. O que eu costumo dizer para quem... muita gente pergunta, né? Vem cá, como é que é? Os amigos perguntam. O que a gente diz é o seguinte, o autista... Porque o autista ele tem aquele estigma de que ele é super inteligente. Eles são realmente muito inteligentes, mas muitas vezes eles têm um foco específico em algo e ele é muito inteligente e ele faz muito bem aquilo. Mas tem diversas outras situações que ele não consegue acompanhar da mesma maneira, porque o foco dele não está naquilo. Então ele aprende, tudo ele sabe. O autista muitas vezes ele não troca o olhar. Ou você fala com ele, parece que ele não está prestando atenção em você, mas ele sabe tudo o que está acontecendo. A gente toma cuidado em casa, né, de não falar sobre ele quando ele está próximo, alguns assuntos. Porque, por mais que meu filho é não verbal, isso automaticamente leva ele para o nível 3 do autismo. Se ele falasse, talvez ele fosse nível 2 ou nível 1. Mas como ele não é verbal, ele está no nível 3. Então, a gente tem as terapias, tem o tratamento, tem o acompanhamento dele, trabalha muito para dar autonomia no futuro para ele. E às vezes a gente comenta alguma coisa, eu e minha esposa, ou com a minha filha, que tem 11 anos e, querendo ou não, participa de tudo isso. A gente tenta dizer para ela, olha, isso não é responsabilidade sua. Mas ela acaba absorvendo, até pela personalidade dela, ela acaba querendo cuidar mais do que ela deveria. Então a gente conversa, mas se ele está perto a gente toma cuidado. Porque não é porque ele não fala ou porque ele não está olhando que ele não sabe o que está acontecendo. Muito pelo contrário. A gente sai de carro com ele, se eu estou indo para um caminho que ele sabe que é uma terapia, por exemplo, e ele não quer ir, ele fica bravo. Agora, se eu viro à direita, que ele sabe que é o caminho do shopping, ele fica feliz. Então, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas o estigma de que ele é super inteligente, de que isso não é uma verdade absoluta, porque a gente tem que adaptar o conhecimento, o aprendizado, adaptar as situações, o plano de ensino, por exemplo, para que ele adquira o conhecimento que as outras crianças vão adquirir, mas da maneira dele, do jeito dele. Ele tem um jeito próprio de aprendizar e o tempo próprio de tomar aprender, aquele conhecimento, de aprender. Entendi. Johnny, a gente conversou aqui um pouco sobre legislação. A legislação abrange muitas questões, mas parece que algumas pessoas ainda, como o Fábio mencionou, não estão devidamente preparadas para lidar com essas pessoas de forma natural, né? Mais preparadas. Como, na tua opinião, a gente pode mudar essa realidade, transformar toda essa informação, toda essa legislação em ações práticas? Boa pergunta. Na realidade, eu acredito que o principal problema da inclusão, sobretudo como o tema aqui é autismo, é o preconceito, é a falta de sensibilidade das pessoas. Porque a letra da lei escrita, se ela não for cumprida, ela acaba sendo morta. E a gente já tem, quando o assunto é direito dos autistas, nós já temos uma boa construção legislativa, nós já temos muitas legislações que trazem direitos para esta comunidade. Mas lá na ponta, a gente tem percebido ainda muita discriminação, muito preconceito, muita segmentação. Eu acompanhei aí o colega falando que o filho dele é nível 3 de suporte. E há uma confusão quanto aos níveis de suporte, como se fosse segregar os direitos.
Então, se o nível 3 de suporte eu vou dar direito, mas quando for nível 1 de suporte eu não vou dar direito, né? Então, existe muito disso. Então, nesse processo de construção, nós precisamos de uma união entre os políticos que estão lá construindo as legislações, entre a sociedade, que é onde essa legislação ela vai surtir efeito, de modo que as pessoas passem a compreender que o autismo ela é uma condição neurológica e que o número de diagnósticos é cada vez mais crescente. O último dado que nós temos é que é de 1 para 36, né? Em cada 36 crianças que nasce, um autista, né? Então, esse número, esse dado, com certeza ele já está um pouco desatualizado, porque já tem um determinado tempo que que esse estudo foi feito. No próximo que virá, os números serão ainda maiores. Então, o autismo é hoje uma situação onde nós precisamos aprender a conviver com ela. No passado, nós não víamos pessoas conversando a respeito disso porque não havia diagnóstico. Mas hoje, pessoas estão sendo diagnosticadas, não apenas crianças, também pessoas adultas estão recebendo diagnóstico de autismo. Nós precisamos de uma sociedade que, de fato, dialogue e que compreenda, né? A escola precisa estudar sobre autismo, entender o autismo. As famílias precisam também aceitar o autismo muitas vezes, porque esse preconceito parte até mesmo de dentro das próprias famílias, que não aceitam o diagnóstico, que demoram em procurar ajuda médica, ajuda terapêutica, porque enfrentam a questão de não querer aceitar de que aquela pessoa ela é atípica, né? Então, precisa de muita harmonia na sociedade. Eu vejo, por exemplo, as escolas tendo essa dificuldade, não só na questão das vagas, mas na questão de aplicar o projeto educacional, o plano educacional individualizado, querendo impedir que o acompanhante terapêutico, o aplicador ABA, possa ingressar na escola para fazer o procedimento terapêutico no ambiente natural da criança. Então, precisa haver uma comunhão de esforço dos profissionais da saúde que trabalham, dos operadores do direito, advogados, juízes, desembargadores, promotores de justiça e também das outras camadas da sociedade, né? Os profissionais de educação, os profissionais de saúde, todos atuando de forma a fazer com que o autismo ele seja respeitado e que essas informações elas cheguem a mais pessoas. Que na realidade, o que é que a gente sempre vê? A gente sempre vê pai e mãe de autista ou pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista sem sequer conhecer os seus direitos. Então é muito importante, além de existir uma legislação, que as pessoas tenham conhecimento que elas têm direito e que esses direitos eles podem ser exercidos. Fábio, ele citou uma questão importante, que é a questão do diagnóstico, né? Os médicos estão preparados para diagnosticar da forma correta e da forma mais antecipada possível? Olha, Fernando, a gente percebe que há bons profissionais. Hoje a informação ela é muito vasta, né? A medicina avançou demais nesse sentido. Então, lá quando a gente teve o diagnóstico do Mateu, ele tinha aproximadamente 2 anos e pouquinho. A mãe sempre sabe, né, quando a criança tem alguma coisa. Então, com 1 ano e meio, a minha esposa começou a perceber que a falta da fala era algo que chamava atenção. E aí o pediatra falou, põe na escola. Colocamos na escola. E a escola disse, olha, ele tem aprendizado, mas tem algo que a gente não consegue descobrir qual é o gatilho. E aí levamos para um profissional da saúde. Naquele momento ele não fechou o diagnóstico. Muitas vezes o profissional ele enxerga que há características do autismo, mas pela idade, eu não sei como é que está hoje, eu imagino que hoje já esteja mais avançado nesse sentido, mas a busca pelo diagnóstico precoce, ela é muito importante. E a gente vê hoje crianças sendo diagnosticadas, tendo o diagnóstico fechado, com menos idade do que a gente tinha antigamente. O Johnny falou uma coisa importante, né? Antigamente a gente não tinha diagnóstico para ninguém. Então aquele amigo da escola que a gente tinha, todo mundo tinha um amigo na escola que era extremamente tímido, que era muito inteligente, era extremamente tímido, era o antissocial, porque não fazia amizade com ninguém. Aquele era provavelmente um caso de autismo que hoje
como adulto, deve ter sido diagnosticado. Então, a gente vê hoje bons profissionais trazendo o diagnóstico cada vez mais cedo. E o diagnóstico precoce ele é importante para que o desenvolvimento da criança seja trabalhado, né? A gente tem podas neurais, como se diz na medicina. A primeira acontece ali por volta dos 5 ou 7 anos, alguma coisa assim. Então a gente precisa trabalhar muito rápido para que essa poda neural não traga prejuízos no futuro. Quanto mais cedo a gente descobrir e aceitar. O Johnny falou muito bem que o preconceito muitas vezes começa dentro de casa. Nós que conhecemos o autismo hoje, às vezes a gente olha uma criança e a gente percebe que tem alguma coisa ali diferente. Mas nós temos o cuidado de não mencionar isso de maneira nenhuma para os pais, porque isso pode ser ofensivo. Os pais às vezes já perceberam que há algo diferente, mas eles não conseguiram aceitar isso. E eu digo isso porque isso aconteceu com a gente. A gente percebia, nós nunca nos omitimos. A partir do momento que o médico disse, olha, tem características, nós no dia seguinte, mesmo não querendo aquilo e não gostando daquela situação, estando abalado, porque o primeiro momento é um choque, nós partimos no dia seguinte para buscar clínicas para prestar o tratamento para o Matteo. E aí uma amiga da minha esposa, que tem um filho atípico, disse, eu já sabia, mas eu nunca ia dizer para vocês, porque eu não sei como é que vocês receberiam. Isso poderia acabar com a nossa amizade. Então, muitas vezes, o preconceito está dentro da família, está dentro de casa. Os pais, muitas vezes, a gente percebe isso, que pais, muitas vezes, não querem aceitar. E o prejuízo, quem tem é a criança. Porque quanto mais tempo passa, maior essa criança fica, maior é o prejuízo que ela está tendo. Porque quanto mais cedo ela tiver o acompanhamento, a intervenção, como se diz no mundo do autismo, melhor serão os resultados no futuro. De forma prática, dentro da tua casa você tem 2 filhos, como é que é essa relação dos dois? E quais coisas você pode fazer com um que você não pode fazer com o outro? Ou você deixa os dois interagirem em todas as situações? Você mencionou para não falar sobre ele quando ele está próximo, porque ele é muito atento, mas existem coisas diferentes que você mudou a rotina da sua casa depois que ele nasceu? Olha, Fernando, a gente trata o Matteo exatamente igual a gente trata a Maria. Uma preocupação que a gente tem é de não fazer diferença. Claro que o Matteo tem necessidades e muitas vezes a atenção que ele requer é maior do que a dela. Só que ela é uma criança e a gente precisa dividir isso e tentar buscar uma divisão justa entre os dois. Então, nós não mudamos a rotina da casa. Claro que ele demanda terapias. Então, poxa, tem uma rotina de terapias que chega da escola, sai correndo para terapia, tem fono, tem terapia ocupacional, né? Tem várias atividades que muitas vezes a gente precisa dar atenção para ele. Mas se ele faz alguma coisa de errado, ele toma bronca igual ela. Ele, na hora de dormir, ele vai para a cama no mesmo horário, ele tem as limitações, as regras da casa são aplicadas aos dois. Então a gente procura tratar os dois da mesma maneira e não mudar a rotina para não impactar. Vamos viajar. O Matteo, a gente tem privilégio do Matteo não ter hipersensibilidade auditiva, dele não estranhar lugares diferentes, dele não estranhar pessoas. Então a gente viaja com o Matteo, é uma diversão. Então eu não preciso separar. A gente percebe que alguns pais acabam tendo que fazer uma viagem com um filho, que não é atípico, e outra com um filho que é atípico. Porque é diferente, né? É difícil. Com ele não, a gente consegue conciliar a vida do dia a dia e a Maria acaba entendendo isso. Ela sabe que o irmão tem as suas dificuldades, as suas diferenças, e ela aprende muito com isso. Tanto que ela diz hoje que ela vai ser médica e vai ser neurologista. E a gente sabe que isso é o cuidado com o irmão, né? É o cuidado que ela tem desde pequenininha, quando ela enxergou aquilo no irmão, o cuidado. Então eles interagem, lógico que do jeito dele, ele interage com ela, mas a gente percebe uma evolução nos últimos anos por conta do tratamento, do trabalho que a gente faz, né? Então cada vez mais a gente percebe ele interagindo mais com ela, brincando com ela, buscando uma brincadeira com ela, do jeitinho dele, com as limitações dele, e a gente trabalha na medida do possível para que as coisas caminhem com a maior naturalidade possível. No seu caso, isso influi diretamente no aprendizado, né? No desenvolvimento dele, nessa convivência direta com a irmã e esses passeios em conjunto com todo mundo, com toda a família, que fazem com que ele absorva mais conhecimento Sim. e se desenvolva mais, de forma mais rápida. Né? Exato, não só com a irmã, né? Na escola. A escola dele é uma escola regular. Né? A gente já nunca pensou em colocar numa escola especial, numa escola diferenciada. Por quê? A troca com os pares na escola é muito importante. E a coisa do preconceito, ela está no adulto. Na criança não existe.
né? Na escola que ele estudava lá na Bahia, as crianças comemoravam com ele as conquistas. Então a gente tem vídeos que a escola fazia, que a assistente terapêutica acompanhava, fazia vídeos, ele formando o nome dele com as letras, né? Formando o nome, as crianças comemorando. Ele na aula de música, ele adora música, então ele batucando lá num tamborzinho, e aí a música parou, ele continuou feliz tocando o tamborzinho, e as crianças, ele gostou e batiam palma. Então a criança acolhe, o grupo comemora com ele essas conquistas. Então, e para ele é super importante, porque a gente percebe que quando ele tem um ganho, quando ele consegue fazer algo, e as crianças vibram, a gente comemora, ele fica orgulhoso. Então, a troca com a irmã, a troca nas viagens, o aprendizado, lugares, isso tudo é importante, isso tudo soma. A gente já ouviu de alguns terapeutas, não pode parar a terapia por 20 dias porque vai ter perda. Mas peraí, ele vai ter ganho, porque ele vai estar com a família, ele vai conhecer um novo lugar, ele vai conhecer... experiências. De alguma maneira ele vai ter ganho. E aí a gente brinca até com eles, agora vocês vão sair num período de férias, agora não tem perda. Então, a gente faz essas brincadeiras, mas para o Mateu, essa troca do dia a dia com amiguinhos da escola, com a irmã, com a família, é extremamente importante e tudo traz evolução, tudo traz aprendizado. Falando em aprendizado, em evolução, em comunicação, na era das mídias digitais, a pergunta vai para os dois, assim, com tanta informação, com tantas mídias que trazem informações o tempo todo, como conscientizar os adultos, principalmente, que tem essa questão do preconceito, principalmente com os adultos, como conscientizá-los para lidar com essa situação de forma natural e saber como lidar com as pessoas? Olha, o desafio, Fernando, é gigantesco. Na escola que meus filhos estudam, eu já vi os pais conversando, pedindo para que os filhos fossem transferidos da turma A para a turma B, porque não queriam ficar na mesma sala em que havia crianças autistas. Mas a criança não tem esse tipo de visão, não tem esse tipo de preconceito. Então, a primeira situação que a gente passa para os pais atípicos é a seguinte: você precisa ser a pessoa mais forte nesse processo de batalha, nessa batalha. Por quê? Porque se o pai ou mãe de autista não for forte o suficiente para poder lutar pelos seus direitos, ele não vai conseguir fazer com que seu filho se desenvolva em plenitude e alcance tudo aquilo que a sua condição o permita alcançar. Porque de fato é difícil, né? E justamente os meios de comunicação, a internet, precisam estar empenhados, as pessoas precisam estar empenhadas em transmitir informações, não só para os pais de autistas, para as pessoas atípicas, né? Que a gente percebe muito que há um investimento em levar informações às pessoas atípicas, às famílias atípicas e aos pais de crianças atípicas. Mas nós não vemos o interesse em levar informações às famílias típicas e estão convivendo diariamente com essas famílias atípicas e que vão precisar conviver porque as famílias atípicas elas possuem os mesmos direitos, os mesmos deveres, e nós vivemos em uma sociedade igualitária em que todos precisam se amar e se respeitar, né? Ao menos se respeitar. Mas a informação ainda precisa chegar. As pessoas típicas precisam ser conhecedoras de que é direito de uma criança estar na sala de aula, é direito de uma criança estar em um parque de diversões, estar no cinema, estar no shopping, é direito de uma pessoa atípica ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter acesso ao serviço público, a um concurso público. Então, tudo isso precisa ser colocado na cabeça das pessoas típicas, porque são elas que muitas vezes não querem aceitar que a comunidade atípica, que as crianças autistas, que as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista tenham direitos, né? E aí é conhecimento. O conhecimento em todas as áreas da nossa vida, ele é libertador. Então, o que vai tornar as famílias atípicas mais libertas do preconceito
é levar o conhecimento para essas famílias típicas, para que elas possam compreender que os autistas, eles estão e devem viver em sociedade. Bom, Johnny e Fábio, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania volta já já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania neste segundo bloco. Fábio, a gente estava falando sobre as mídias sociais e as várias ferramentas que nós temos de divulgação. Elas estão sendo usadas da maneira correta? Olha, em todos os casos a gente tem informações boas, informações úteis e informações distorcidas. Mas a gente percebe muita gente boa tratando do assunto, muitos terapeutas, muitos médicos, preocupados em trazer mais informação, né? O Johnny falou muito bem a respeito do aprendizado, de como a gente deve trabalhar a informação para as famílias que não são atípicas, né? Essa informação, ela educa, essa informação traz conhecimento, essa informação evita situações constrangedoras que a gente acaba passando, porque existe, né? O Johnny comentou ali na escola dos filhos dele, de pais que, poxa, eu quero que troque meu filho porque o autista vai atrapalhar. A gente já viu isso também. Eu já vi isso na escola com o meu filho. E a gente, às vezes, acaba fingindo que não está vendo, para não criar uma situação constrangedora, mas eu acho que o constrangimento é mais de quem está fazendo isso, porque o ganho que o filho dele tem convivendo com o autista é enorme. O aprendizado que o filho dele tem convivendo com o autista, ele vai aprender sobre diferenças, ele vai respeitar a pessoa diferente, ele vai entender os limites daquela pessoa. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, a criança ela é desprovida de preconceitos. O adulto não, o adulto acha que o autista vai atrapalhar. E, na verdade, aquele autista está somando demais. E a gente percebe isso no tratamento com as crianças. Vou dar um exemplo, o Matheus, na última semana, a gente teve um evento na escola onde eles dormiram na escola, foi um acantonamento. E aí a minha esposa, quando a escola trouxe essa informação, eu e minha esposa, a gente olhou e falou, e agora? Será que ele fica? Porque, poxa, vai dormir fora de casa, sem os pais, e foi maravilhoso, porque a gente viu imagens, vídeos do Matheus brincando com a turma comemorando com ele, eles foram dormir quase 1h da manhã, quando esgotou. Então, o ganho que aquelas crianças têm no convívio com ele, o ganho que ele tem convivendo com aquelas crianças, é algo maravilhoso. Então, e a gente percebe, dos pais que não têm esse preconceito, muitas vezes nos agradecem. Poxa, que legal que o Matheus veio no aniversário, na festinha de aniversário. Que legal que ele veio, mandam imagens, olha como ele se divertiu. Poxa, a criança ficou feliz que o Matheus estava lá. Então, a informação ela educa e a informação traz muita coisa boa. A gente percebe que a rede social ela tem ainda algumas coisas distorcidas, mas tem muita informação importante sendo veiculada e trazendo conhecimento para a população. Johnny, na tua opinião, o que a gente pode fazer, o que deve ser feito para melhorar de forma rápida, num curto espaço de tempo, essa situação, essa falta de informação dos adultos, pais ou não, vizinhos, conhecidos? Primeiro de tudo, eu volto a bater na tecla de que o pai e mãe de autista, ele precisa se revestir de uma força para lutar pela inclusão, pelos direitos da pessoa que está ali com o TEA, né? No escritório, a gente sempre diz o seguinte, essa demanda A, essa demanda B, precisa ser um trabalho de 4 mãos. São as 2 mãos do meu escritório e as 2 mãos do pai e mãe de autista que estão precisando daquela demanda. Porque o preconceito, esse problema da falta de informação, ela está enraizada em todas as áreas da sociedade. Eu já vi juiz decidir que o autista não tinha direito a determinada, por exemplo, ao saque do FGTS, porque ele apresentou um laudo particular na justiça. E se ele queria pleitear aquele direito, deveria ter trago um laudo do SUS, um relatório médico do SUS. Então, a gente percebe que essa falta de conhecimento, ela atinge todas as camadas sociais. Não é porque uma pessoa de baixa instrução, uma pessoa de média instrução, ou uma pessoa de alta instrução, né? Pessoa com nível superior. E aí, para a gente combater
a pessoa que precisa ser pilar, precisa ser a força, é justamente a família que está pleiteando aquele direito, né? Em outra situação, por exemplo, eu vi um juiz escrever em sentença que um determinado pai, uma determinada criança não teria direito ao BPC, porque apesar do laudo médico dizer que ela tinha uma deficiência e que ela estava em desigualdade social, se ele, juiz, concedesse aquele BPC, ela estava limitando o desenvolvimento daquela criança. Quando, na verdade, quem é pai atípico sabe, como nosso colega que está aí com você, os gastos, o padrão que se é exigido de uma família atípica para se garantir um mínimo de qualidade de vida é através de um gasto elevado, né? Então, são muitas terapias, são muitos procedimentos, muitas das crianças precisam de procedimentos médicos medicamentosos, né? Outros precisam realizar exames de alto custos, precisam fazer uso de canabidiol. Então, se as famílias elas não tiverem coragem para enfrentar esse desafio de construção de um pensamento onde todos aceitem que eles devem ser incluídos e que eles possuem direito, a gente não consegue trabalhar, né? Porque se eles não acreditam no próprio direito, né? Isso aí, quando a gente está lá no começo da nossa faculdade, a gente estuda lá com Miguel Reale, né? A luta pelo direito, que não existe direito sem luta, né? Norberto Bobbio, não existe direito sem luta. Então, se o pai e a mãe não estiverem dispostos a lutar para fazer acontecer aquele direito naquela determinada situação, nós não conseguimos. Então, se eu tivesse que dizer que existe uma coisa que precisa ser feita para mudar essa consciência das pessoas com relação à comunidade autista, é dizer que os pais precisam ser mais guerreiros, mais fortes e mais corajosos, né? No nosso livro, Perspectivas Legais, Autismo e a Busca por Justiça, cada coautor, inclusive o Dr. Tiago Castro, ele traz muito forte isso, né? Que as famílias atípicas elas precisam de fato se revestir de uma força para poder lutar, para conseguir alcançar aquilo que elas tanto almejam, que é a inclusão, que é o acesso à informação, que é os seus direitos serem respeitados, né? Que a convivência em sociedade se torne possível, se torne viável e se torne agradável, né? Que a gente percebe que é dor muito forte de todo pai, de toda mãe de autista, quando precisa levar o filho para uma festa da escola, quando é convidado para ir a um casamento, porque não sabe como as pessoas que o convidaram se estão ou não estão preparadas para receber no seio daquela festa, daquela comunidade, uma criança atípica. E se vão saber diferenciar a birra de um processo de desregulação, né, natural de uma criança atípica quando é colocado num ambiente que ela não está acostumada, né? Então, tudo isso é um processo de construção. O pai e a mãe são os que mais sofrem, mas também são os que mais precisam se revestir de força para poder levar à sociedade esse conhecimento de que eles precisam ser incluídos, precisam ser respeitados e que têm os mesmos direitos, né? A lei berenice-piana, ela não faz essa segregação, né? A gente não tem assim, autismo nível 1, autismo nível 2, autismo nível 3. A gente tem autista. Então, o autista nível 1 deve ter direito, por exemplo, às mesmas condições de tratamento médico que uma criança nível 3 de suporte. Tudo de acordo com o relatório médico, né? Mas, na prática, a gente percebe que querem diferenciar os autistas, querem colocar ele em níveis de desigualdade de direitos, quando, na verdade, todos possuem os mesmos direitos. Então, pai e mãe de autista que me escuta, entenda, você é o principal responsável pela construção de uma sociedade mais igualitária. Porque você precisa arregaçar a manga e ter força para lutar e enfrentar o dia a dia, que não é fácil. Fábio, os desafios devem ser enormes no seu dia a dia, né? Você deve ter passado por muitas coisas, inclusive
A gente estava mencionando agora no intervalo a questão da vaga de estacionamentos que você teve que ir à justiça para garantir um direito. Exato. O Johnny comentou bem que a Lei Berenice Piana, ela trata o autista como o autista. Não tem nível, não tem diferenciação. E ela traz o autista para os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. E aí, quando a gente olha para a legislação, o CONTRAN ele tem uma resolução falando sobre vagas de estacionamento e ele limita as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Acontece que o autista, quando você olha para o laudo do Mateu, que é o meu filho, por exemplo, ele fala sobre a necessidade de terapia ocupacional, porque ele tem questões que são questões motoras que precisam ser trabalhadas. Então, isso traz o mesmo cenário de uma pessoa com dificuldade de locomoção. E aí a gente foi para a Prefeitura de São Paulo e pediu o cartão de estacionamento para poder parar na vaga para deficiente, a vaga até para autista, porque hoje você vai em alguns estabelecimentos já tem uma vaga demarcada com o símbolo do autismo, só que para parar naquela vaga eu preciso identificar que eu tenho direito de parar naquela vaga. E a Prefeitura de São Paulo, após analisar o laudo, disse, olha, ele não tem direito a isso. Aí tivemos que recorrer ao judiciário, e aí na decisão judicial, lógico que trouxe o direito garantido, entramos com mandado de segurança, o direito garantido, determinando que a Prefeitura em 5 dias providenciasse a expedição do cartão de estacionamento. Isso já foi feito, já temos o cartão de estacionamento e o direito está garantido. Mas são coisas básicas que muitas vezes a evolução da legislação não acompanhou. Então, o CONTRAN deveria ter revisto essa resolução e acomodado ela dentro da legislação federal, que é superior à resolução do CONTRAN, inclusive. O que, na opinião de vocês, pode ser feito pelos legisladores, aqui pelo pessoal da Casa, da Alesp, da Assembleia Legislativa, para melhorar essa situação? O Johnny comentou também, eu estou mencionando muito o Johnny porque ele trouxe muita coisa importante, né? Então, agradeço, viu, Johnny, por conta disso. A gente já tem boa legislação. O que a gente precisa é fiscalizar o cumprimento dessa legislação. A gente tem, por exemplo, garantido o tratamento do autista. A casa deveria fiscalizar. O direito do autista está sendo garantido, eu estou oferecendo, o Estado está oferecendo o tratamento. As escolas estão oferecendo o acompanhante terapêutico para o autista, porque muitas vezes eu preciso de um acompanhante individualizado. Não cabe apenas um assistente de sala, um professor auxiliar. Eu preciso de um assistente terapêutico para aquele aluno. E muitas famílias não têm condições de pagar por aquilo, é muito caro. Nós conseguimos pagar, o tratamento do Mateu, ele é 90% custeado por nós, porque os planos de saúde se recusam a cobrir o tratamento, então a gente tem, podemos, né, é um conforto que a gente tem de poder pagar o tratamento dele, mas me preocupa muito, a gente conversa, eu e minha esposa, poxa, se a gente tem toda essa dificuldade, essa luta, né, a mãe do autista ela é uma guerreira, porque muita coisa é na mão dela. A dificuldade, eu olho para minha esposa e eu falo, poxa, que força que ela tem de no dia a dia lutar e de enfrentar a dificuldade, de enfrentar o preconceito, de lutar e ficar sentada na sala de espera da terapia. Então, elas são guerreiras, elas merecem o nosso respeito, o nosso apoio. Então, e elas não têm muitas vezes o suporte. Então, a escola não está preparada, mas eu também, enquanto Estado, não estou cumprindo o que a legislação determina de providenciar um plano de ensino individualizado. Será que o professor tem um suporte de um profissional técnico para dizer para ele como é que ele faz para trazer para aquele aluno autista um plano de ensino individualizado? Cadê o suporte que ele precisa de uma pessoa que conheça do tratamento do autismo, que conheça da figura do autista, para ajudá-lo na sala de aula? Às vezes ele tem que dar conta de 30, 40 alunos, que é o que a gente tem na escola pública. Eu venho da escola pública, eu lembro, a sala com 38, 40 alunos. Um professor sozinho não dá conta disso. Se eu tenho 2 crianças autistas na sala, como é que eu faço? Então eu acho que a Alesp, enquanto legislador, ela pode melhorar esse cenário e buscar fazer a legislação que já existe ser cumprida. Se a gente tiver cumprimento da legislação que já existe, a gente já está falando de um avanço muito grande no direito de quem precisa. Johnny, você concorda? Você acha que falta mais fiscalização para que as coisas funcionem? Concordo. De fato, o poder de fiscalização dos deputados, ele é importante para fazer que se cumpra aquilo que já está garantido. Agora,
avanços, eles sempre são importantes, né? Chega muita demanda de pai e mãe de autista ao escritório, pessoas, por exemplo, que são níveis 1 de suporte, níveis 2 de suporte, que não têm direito à isenção do IPVA, né? Em que às vezes só é deferido para os níveis 3 de suporte. Então, acredito que algo que os deputados poderiam, que eu sugeria, que seria um projeto de lei, para que essas questões de impostos estaduais, de taxas estaduais, que há isenção, não houvesse segregação para níveis de suporte. Então, níveis 1, 2 e 3, independentemente do nível de suporte, se a pessoa é autista, está diagnosticada com autismo, ela teria direito, sim, ali a isenção de IPVA, por exemplo, né? No mais, essa construção, ela precisa ter um poder fiscalizatório muito forte, né? A gente percebe que as escolas estaduais, elas ainda têm impedido que determinados direitos aconteçam, né? Como, por exemplo, o aplicado ABA, que é um profissional de saúde que precisa ir à escola para poder fazer ali a terapia no ambiente natural da criança. E muitas vezes as escolas estaduais, municipais, têm barrado a entrada desses profissionais, porque diz que naquela escola já existe um tratamento, um determinado acolhimento para a criança autista e que não seria permitido a entrada desses profissionais. Do mesmo jeito, as escolas ainda carecem de acompanhante escolar, né, de professor de apoio, quando o laudo médico assim exigir, assim prescrever. Então, são situações em que, com certeza, o processo educacional ele ainda pode ser transformado, ele ainda pode ser melhorado. E quando as políticas públicas elas são voltadas para fazer esses direitos acontecerem, as coisas acabam ficando mais fáceis, né? O autista que tem acesso à informação e o Estado que faz com que essa informação, esses direitos eles sejam respeitados, faz com que as coisas aconteçam de maneira mais tranquila. Recentemente, o governador do Estado, ele, ele regulamentou a questão da redução de carga horária para os servidores públicos estaduais terem direito a reduzir a sua jornada de trabalho sem redução de salário, com ali 10 a 30%. Mas a gente percebe na prática que quando os casos de autismo nível 1, nível 2 de suporte, a gente vai enfrentar problema. Então, acredito que a legislação estadual tem que acabar com esse tipo de segregação. Então, como disse muito bem a lei Berenice Piana, autismo é deficiência para todos os fins legais. Lá não está dizendo assim, autismo nível 1 é deficiência, nível 2 não é. Nível 3 é deficiência, nível 2 e 1 não é. Então, é preciso que tenha fiscalização e que se melhore também a legislação para evitar que as pessoas que mais precisam deixem de ter acesso a direitos por conta de um diagnóstico de nível 1, de nível 2 de suporte. Ainda mais que o colega que também é pai atípico vai confirmar, uma criança que está no nível 1 de suporte ou no nível 2 de suporte, se ela não recebe o tratamento adequado, ela pode regredir de nível, né? Uma vez que ela é autista. Então é importante que sim, que a Assembleia Legislativa fiscalize bastante, mas também que melhore a legislação para evitar essa segregação de direito entre os níveis de suporte de autismo. Fábio, ele mencionou uma questão interessante, que é a questão do desconto no IPVA. Você mencionou que são muitos gastos, são gastos altos. Às vezes, um benefício para uma família faz toda a diferença no orçamento da casa, né? Nem todos têm condições de fazer todos os tratamentos de forma particular. E, às vezes, um benefício desse que ele consiga já equilibra as contas da casa. Com certeza. Qualquer economia que a gente traga para uma família atípica é importante. O BPC, por exemplo, quando eu recuso o BPC, a decisão judicial que foi comentada, é um absurdo, porque o BPC ele não vai trazer prejuízo, pelo contrário, ele vai dar condições para aquela família tratar aquela criança. Aquilo pode representar o pagamento de parte do tratamento daquela criança.
né? O desconto no IPVA, ele é uma economia que ela pode ser direcionada para o pagamento do tratamento. Então, toda economia que a gente gera para a família, ela é importante no sentido de acomodar o tratamento daquela criança, de trazer conforto para aquela criança e produzir efeitos positivos no tratamento e na evolução daquele ser. Vocês acham que existem profissionais preparados e adequados para a quantidade hoje de famílias atípicas, que são pais de crianças atípicas, ou faltam muitos profissionais ainda? Olha, existem bons profissionais, mas existe, é até chato que eu vou dizer, mas um comércio em volta do autismo. Quando a gente teve lá o contato, no primeiro momento, com aquela situação, poxa, o Mateu tem características do autismo, a gente precisa tratar ele. O médico nos passou uma lista de 5 clínicas e aí no dia seguinte a minha esposa começou a ligar. Ela desligou na segunda ligação chorando. Porque parecia que estavam vendendo um plano de TV a cabo pra gente. Olha, eu tenho um pacote com tantas horas, um pacote... Amigo, calma, você precisa ser um pouco mais humano, eu não estou aqui comprando um pacote. Eu estou aqui enfrentando uma situação difícil e que eu preciso entender como é que eu vou acomodar o meu filho e como é que eu vou fazer o meu filho se desenvolver. Então a gente tem muito aproveitador em torno do autismo, a gente tem muitos bons profissionais, mas a gente ainda tem aí algumas pessoas que aproveitam da situação e da fragilidade das famílias. Eu acho que a gente tem visto uma evolução e um aumento no número de profissionais, mas quando a gente fala de tratar todos os autistas, eu ainda acho que é insuficiente, porque por mais que a gente tenha um aumento de profissionais, a gente tem, por outro lado, um aumento muito grande no número de diagnósticos. E uma coisa importante que foi trazida pelo Johnny também, muitas vezes o autista de nível 1, ele é desprezado. É dito, não, é uma pessoa normal, é o que a gente escuta. Só que ele às vezes tem dificuldades muito maiores, porque aquilo onde ele tem problemas de desenvolvimento, aquilo que ele não consegue enfrentar, não é tratado, porque aquilo é visto como uma bobagem. Ah, não, ele é uma pessoa que se comunica, ele é uma pessoa que trabalha, ele é uma pessoa que tem uma vida normal, mas a dificuldade psicológica de enfrentar certas situações não é vista, não é tratada. Então, a gente precisa realmente de aumentar o número de profissionais, investir, ter investimento público nisso, na formação de profissionais, porque isso vai ajudar o desenvolvimento e trazer no futuro, a grande preocupação do pai atípico, trazer autonomia para essas crianças, trazer autonomia para esses adultos, para que eles tenham uma vida plena e cumpram com os seus deveres de alistamento, de tirar o título de eleitor para votar. Eles têm obrigação de fazer isso, independente de ser autista ou não, né, de casar. Talvez eles tenham alguma restrição patrimonial por conta da situação, do tipo de desenvolvimento que ele teve. Talvez ele tenha alguma restrição patrimonial, né, para proteger o patrimônio dele, não é para criar empecilhos, mas os direitos do dia a dia, de alistamento, de voto, tudo isso ele vai ser preservado. Então a gente precisa realmente de investimento público na formação de profissionais que tragam um tratamento adequado para essas crianças. Tratamento adequado, né, Johnny? E condições para as pessoas que não têm uma outra opção senão o SUS para tratar os seus filhos e suas crianças, né? Exatamente. Era justamente isso que eu iria comentar. Na iniciativa privada, ainda já evoluímos bastante. Então, o número de profissionais de saúde da iniciativa privada que estão trabalhando com demandas de autismo, que estão se especializando e trazendo tratamentos adequados, já alcança um número razoável, ainda não é suficiente. O mercado privado ainda não comporta toda a comunidade autista, todo o público que depende de terapia, né? E o SUS, muito menos, né? A gente vê realidades de lugares onde não há ainda centro de terapia intensiva para autista, né? Muitas cidades ainda não têm centro de terapias intensivas para autista. Quando tem, acontece uma terapia a cada 15 dias, uma vez por mês, apenas com fonoaudiólogo ou apenas com psicólogo. Então, não existe ainda uma equipe multidisciplinar acomodada dentro do Sistema Único de Saúde capaz de absorver a demanda. E aí vem os desafios. Vem o desafio de tentar resolver essa situação através do judiciário, que aí o judiciário vai olhar para aquele pai, aquela mãe atípica, como é que eu resolvo o seu caso e não consigo resolver o de 120 crianças que estão numa lista de espera.
Como é que eu resolvo aqui esse seu caso, que você está dizendo que tem direito a esse tratamento, e não consigo resolver o de outras milhares que estão em uma lista aguardando tratamento, aguardando terapia. De fato, a gente percebe que é uma comunidade que ainda tem sido muito esquecida. Eu acompanhei muito de perto as eleições municipais e percebi muito pouco sendo falado nos planos de governo, nos planos de gestão, das pessoas que estavam ali pleiteando um cargo público. Então, a gente precisa voltar a olhar para essas questões. A Assembleia Legislativa ela precisa voltar o olhar para essas questões, para que a gente consiga alocar recursos para construir profissionais, para treinar profissionais, para que eles possam estar atendendo essa demanda. Porque, de fato, é muito difícil, né? A gente percebe que os planos de saúde também não estão se adequando. Como o Fábio falou, ele está pagando por fora grande parte do tratamento do seu filho. Isso é uma realidade. Nós percebemos que muitos pais não conseguem, mesmo tendo um plano de saúde, conseguir o tratamento adequado do seu filho. E aí começa uma luta contra o plano de saúde também. Então, SUS, planos de saúde e clínicas particulares, ainda há, entre aspas, um mercado gigantesco do ponto de vista da iniciativa privada e ainda há uma necessidade muito grande das secretarias de saúde se adequarem para contratar profissionais que possam estar atendendo essas demandas. Johnny, para a gente finalizar, que dicas você daria para as pessoas que não têm ainda total noção dos seus direitos, como proceder, procurar um advogado para um caso específico? Que dicas você daria para quem nos assiste nesse momento? A primeira questão que eu indico é a busca por informações. E aqui eu vou deixar vou puxar a sardinha para a minha brasa para falar do livro Perspectivas Legais, Autismo e a Busca por Justiça, que de fato é a maior obra jurídica sobre o direito dos autistas existente no Brasil. Um livro que já se tornou best-seller, inclusive, é um livro em coautoria com diversos advogados, em que ali a gente discorre sobre os mais diversos direitos dos autistas, também as questões médicas. O doutor Tiago Castro fez parte também da obra. O acesso à informação, ele é, com certeza, o ponto mais importante, né? Informação de qualidade. Porque o que a gente percebe na prática? Com o número crescente de diagnósticos, ainda as pessoas são carentes de informações. As pessoas não sabem que têm direito, as pessoas que trabalham de carteira assinada, por exemplo, não sabem que têm direito a um saque de FGTS. As pessoas que acabam de receber um diagnóstico e que são baixa renda, não sabem que têm direito a um benefício de prestação continuada junto ao INSS. Então é importante procurar sempre ajuda especializada. E aqui eu vou seguir aquilo que o Fábio disse. Do mesmo jeito que na área da saúde existem pessoas que estão se aproveitando do mercado do autismo, no campo jurídico também. Então você precisa procurar um advogado que seja especialista naquele tipo de demanda, né? Um advogado especialista nos direitos das pessoas autistas. Por quê? Porque ele vai saber lhe orientar, ele vai saber lhe levar do ponto A ao ponto B, porque ele não apenas entende da norma técnica, mas ele conhece de perto o autismo. Para todo advogado hoje que trabalha com demandas de autismo, ele tem um caso em particular. O colega Fábio aí é o próprio filho. No meu caso, 6 anos atrás eu comecei a atuar com as questões relacionadas aos direitos dos autistas, quando meu sobrinho Bruno, meu sobrinho e afilhado Bruno, foi diagnosticado. E a gente ali percebeu que ele estava tendo sempre os seus direitos violados e existia diversas dificuldades para se conseguir alcançar esses direitos. E aí passamos a nos especializar para poder atuar dentro dessa comunidade. Então, toda família atípica precisa sempre buscar ajuda especializada para conseguir o melhor tratamento, para conseguir medicação, para conseguir o saque de FGTS, para conseguir a redução de carga horária, a isenção de IPVA e todos os outros direitos que ali
protegem essa comunidade. Tendo procurado ajuda especializada, tendo buscado acesso à informação de qualidade, essas famílias com certeza estarão revestidas daquela força necessária que eu falei no início da entrevista, de poder arregaçar a manga, bater no peito e dizer: eu vou lutar até o fim pelo direito do meu filho, eu vou lutar até o fim pelo melhor tratamento, eu vou lutar até o fim para que meu filho tenha e alcance o pleno desenvolvimento. Aquilo que ele puder alcançar de desenvolvimento, eu não vou deixar que nenhuma barreira e que ninguém interfira para que ele não consiga. É assim que o pai e mãe de autista vai conseguir fazer com que seu filho, ou até mesmo a pessoa adulta vai conseguir fazer com que o autista consiga encontrar pleno desenvolvimento na sociedade, consiga viver plenamente em sociedade. Fábio, a gente chegou no finalzinho do nosso programa, temos um pouquinho de tempo ainda para você fazer também as suas considerações finais. Fique à vontade para quem está nos assistindo. Eu vou falar como pai de autista. O Johnny acho que já resumiu muito bem a questão como advogado. Eu, assim como ele indicou, eu advogo, mas não é minha especialidade, o autismo. Então, quando eu precisei, busquei um profissional da área. Então, eu vou falar como pai para que as famílias observem as suas crianças, não se omitam. Não achem que o autismo ele é o fim do mundo. Muito pelo contrário, quando você aceita o autismo, você abre um mundo de oportunidades para o seu filho. Você permite que seu filho tenha um tratamento, que seu filho tenha uma vida plena no futuro. Enquanto eu me omito, eu faço com que meu filho não tenha acesso àquilo que ele precisa, ao tratamento adequado, ao desenvolvimento pleno. Então, quando eu olho para aquela criança e eu vejo que ela tem dificuldade de socializar, que ela tem dificuldade na fala, que ela tem dificuldade motora, que ela tem alguma coisa que a diferencia dos outros, eu preciso investigar. Eu preciso entender que a minha omissão, o meu preconceito de, porventura, não querer no primeiro momento que meu filho tenha algo diferente, se eu insistir naquilo, eu vou prejudicar o meu filho. E amar o autista amar o seu filho é olhar para ele e permitir que ele se desenvolva. É enfrentar aquela situação e permitir que o mundo se abra para ele, mas para isso eu tenho que primeiro tirar os meus medos, tirar os meus receios e deixar ele voar. Para ele voar, eu preciso me despir de preconceitos e entender que aquilo é necessário. Então a dica que eu deixo é essa: enfrentem, aceitem, porque isso tudo, esse medo do início vai passar e você vai ter muito orgulho do seu filho no futuro. Perfeito. Fábio, obrigado pela tua presença aqui no Obrigado. estúdio. Foi um prazer. Johnny, obrigado pela tua participação também no nosso programa. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado, prazer nosso. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.